Boa tarde, já estamos no ar com a edição do TVC News desta segunda-feira, um feriado em Balneário Camboriú que completa hoje 62 anos. Parabéns à nossa cidade, parabéns às pessoas que contribuíram para que Balneário Camboriú se tornasse o que é hoje a nível de Brasil e também de fama internacional pelas suas belezas naturais e também pelos seus equipamentos turísticos. E parabéns aos empresários, parabéns aos gestores públicos que passaram pela prefeitura, gerenciando essa cidade tão importante, tão imponente e que é um cartão postal de Santa Catarina. E falando em cartão postal, nós estamos transmitindo diretamente dos Altos do Cristo Luz, que é um dos principais monumentos do estado de Santa Catarina, ao lado da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, e também o mais moderno, que é da Anita Garibaldi, que fica ali da travessia de Laguna para Tubarão. Nós já estamos no ar e, claro, vamos falar muito sobre o aniversário de Balneário Camboriú, que acontece no dia de hoje, 20 de julho de 2026. Eu já inicio a edição de hoje chamando as nossas jornalistas Bianca Robles e Élica Gabriela, que estão sempre aqui na tela da TVC para informar. E a Bianca, inclusive, está com um prato de bolo, porque hoje, né, aniversário sem bolo não tem graça. Bianca Robles, essa aí é a primeira fatia ou já aconteceram outras? Bom dia. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Élica, e a todos que estão nos assistindo. Olha, Saul, esse aqui é a fatia que sobrou, tá? Já teve o corte do bolo no centro de Balneário Camboriú e também aqui na Barra eu consegui garantir a minha fatia do bolo para comemorar hoje o aniversário de Balneário Camboriú. Tá certo. Essa fatia é a sua ou é aquela que você vai trazer para mim aqui? Olha, Saul, eu posso até te levar, mas eu vou ter que comer um pedaço antes dessa fatia aqui e provar esse bolo para dizer para todo mundo que está nos assistindo se realmente tá bom esse bolo aqui de Balneário Camboriú. Tá certo. Olha, o que a gente quer é que até as suas próximas entradas durante a edição de hoje você possa degustar ao vivo e dizer para a gente se realmente o bolo é bom. A prefeita falou que é bom. Exatamente, Saul. Pode deixar. Daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho sobre o que é esse bolo de toda a programação do aniversário de Balneário Camboriú. E, claro, vou provar aqui com vocês para dizer se esse bolo realmente está gostoso, como a prefeita disse. Tá certo. Olha, enquanto em Balneário Camboriú tem o feriado em virtude do aniversário, em Camboriú está tudo funcionando normalmente. A Élica Gabriela está lá em Camboriú e traz agora o seu destaque. Élica, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Bianca. Quem está nos acompanhando? Eu também quero um pedaço de bolo, tá? Já vou deixar registrado aqui. Não sei como a Bianca vai trazer para todo mundo, mas eu também quero o meu. E aqui em Camboriú segue tudo normal. O município está funcionando normalmente. Inclusive, o município realizou mutirão de saúde e ampliou as consultas especializadas do município, Saul. Tá certo. Vocês retornam daqui a pouco aqui na tela da TVC com mais informações no TVC News, especial de aniversário de Balneário Camboriú, nesta segunda-feira, dia 20. Até já, meninas. Daqui a pouco vocês voltam e a Bianca vai comer sim esse bolo aí, vai dizer pra gente como é que tá, né? Inclusive tem um casamento coletivo que ela pode, se quiser também trazer outras fatias lá do bolo do casamento coletivo, vai poder trazer também, tá bom? Até já, meninas, até daqui a pouco. Convido o senhor e a senhora a conhecer os demais destaques da edição de hoje do TVC News. Terceiro encontro da agricultura familiar reúne produtores rurais de Camboriú. Mais de 50 mil pessoas participam da Festa dos Amigos em Balneário Camboriú. Empresários da área industrial são beneficiados com o REURB em Camboriú. 62 anos de Balneário Camboriú é comemorado em show de Alexandre Pires. Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, é de conhecimento público que há uma tarifa, e essa tarifa foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclusive vocês assistiram ontem na Copa, né? Ele deu o seu show à parte. E essa tarifa imposta sobre produtos catarinenses
é o nosso primeiro assunto de hoje. E também a questão do PIX, né? A gente quer entender um pouco sobre tudo isso e, claro, vocês precisam ter o entendimento. Nós convidamos o professor Ricardo Boff, que é do curso de Relações Internacionais da Univale, justamente para nos explicar esse tarifaço, os reflexos desse tarifaço no dia a dia das pessoas que moram aqui no estado de Santa Catarina. Professor Ricardo, boa tarde. É bom receber o senhor aqui no dia do aniversário de Balneário Camboriú para falar desse assunto que também é muito importante. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Prazer estar aqui conversando com vocês. E com certeza vai haver alguns efeitos aí na economia brasileira e, sobretudo, catarinense, né? Então, acho que já dando um geral sobre essas tarifas, elas foram elevadas até 25% de aproximadamente 1/4 dos produtos brasileiros, ou seja, não é todos, dos que vão exportados aos Estados Unidos. Então, vai pegar mais ou menos 25% do que é exportado. Calcula-se que isso vai afetar cerca de 8 bilhões em exportações do Brasil para os Estados Unidos. E os principais produtos que vão ser taxados em 25% são açúcar, produtos industriais como máquinas e equipamentos, produtos de vestuário, calçados, madeiras, dentre outros. Como Santa Catarina é um estado industrializado, então acontece que Santa Catarina vai ser um dos mais afetados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Calcula-se que cerca de 50% dos produtos catarinenses exportados aos Estados Unidos vão ser afetados. E aí a gente tem dois setores que vai pegar mais. O setor madeireiro, né, tanto madeira bruta quanto processada, imóveis e coisas do tipo, principalmente o Planalto Norte catarinense, alguma coisa do oeste do estado, e também máquinas e equipamentos. Aí máquinas e equipamentos pega mais a região de Joinville, Jaraguá e uma série de produtos industriais menores que podem afetar diversos locais. Então, como um todo, fala-se que no Brasil não chega a 1% do PIB aquilo que pode ser afetado. Agora, Santa Catarina, assim como Rio Grande do Sul e São Paulo, deve ser mais do que isso, segundo a Fiesc, e algumas cidades podem ser bem afetadas. Então, no todo, a gente não deve ter uma recessão econômica do Brasil ou coisa parecida, mas algumas cidades específicas que têm empresas sendo afetadas devem ter um recuo na geração de empregos, no PIB e em todos os serviços que giram ao redor dessas empresas exportadoras. Bom, professor, essa história da tarifa sobre produtos brasileiros, essa história já é anterior, né? Ele já havia anunciado, vai ter, aí depois teve uma reunião com o presidente, acabou que deixou, mas agora, de fato, está sacramentado, vai ter essa tarifa sobre alguns produtos. Esse período de tempo entre as conversas e a efetivação do assunto do tarifaço, não seria o momento da indústria de Santa Catarina e do Brasil ir em busca de outros clientes para não depender tanto dessa venda para os Estados Unidos? Isso já vem acontecendo, né? Como você bem mencionou, o tarifaço não é de hoje. O governo Trump vem aplicando essas medidas protecionistas com o objetivo de proteger a indústria dos Estados Unidos, ou seja, importar menos e gerar mais mercado para o produtor interno. Então não é só com o Brasil, é com o mundo inteiro. Talvez com o Brasil haja um pouco mais de tarifas devido a questões políticas, a gente sabe que são governos de orientações distintas, mas essa busca por outros mercados já vem acontecendo. Vamos lembrar que teve um tarifaço no início de 2025. Então o Brasil vem buscando, através do Itamaraty, através da Câmara de Comércio Exterior, ampliar as nossas possibilidades. Aí muito para a Ásia, principalmente, China, Coreia do Sul, países da América do Sul, um pouco menos, mas também para os países da África e para os países do Oriente Médio, dependendo do setor. O Brasil já vem fazendo esse movimento e esse movimento deve se intensificar. Agora, tem uma dúvida do governo nesse momento, que é o seguinte: ou aplica a lei de reciprocidade, olho por olho e dente por dente. Então, se eles aplicar 25 para nós tacamos 25 para eles também. Só que como o governo Trump é um governo um pouco imprevisível e às vezes age muito na questão do calor político, isso poderia elevar ainda mais, então o governo está pregando cautela. E a outra alternativa é seguir as negociações como vem sendo feito, evitar atitudes muito emocionadas e ao mesmo tempo em que se negocia, se buscam outros mercados. Eu acho que essa segunda tende a ser a opção do governo. Tá, mas a reciprocidade não vai virar uma guerra? Viraria uma guerra, né? Porque assim... Desculpa, uma guerra comercial. Uma guerra comercial, sim, é esse o medo do governo brasileiro, porque vamos colocar aqui, os Estados Unidos têm um mercado muito bom para eles com o Brasil? Tem, eles são superavitários. Ano passado foi 7,5 bilhões de superávit de dólares comercial para os Estados Unidos, e esse ano até agora deu 1,5. Então assim, a princípio, eles se prejudicariam.
né? Porque tende a diminuir esse superávit comercial. Agora, o Brasil depende mais dos Estados Unidos do que eles de nós. Então, se a guerra do Trump é política, poderia haver uma escala tarifária, gerando uma guerra comercial, que prejudicaria ainda mais o Brasil. Então, o governo tende a ter cautela, por mais injustas que sejam as tarifas, podemos até comentar isso, o governo brasileiro tende a ter cautela para evitar justamente essa guerra. Bom, há uma preocupação muito grande, o senhor falou aí sobre movelaria, falou também sobre açúcar e outros gêneros. Isso pode provocar desemprego? Pode provocar desemprego, mas pelas primeiras análises, tanto da Fiesc de Santa Catarina quanto da Fiesp de São Paulo e da Federação Nacional das Indústrias, sim, mas não em massa. Dado que o PIB geral não seria tão afetado, o desemprego seria mais pontual. Vamos pensar uma cidade como Canoinhas, no norte do estado. Ali tem forte indústria moveleira, que exporta para os Estados Unidos. Cidade aí de 40, 50 mil habitantes, se houver uma queda muito abrupta na exportação, todo o setor daquela região seria afetado de uma maneira bem séria. Mas a ponto de gerar uma recessão nacional, não. Pelo menos por enquanto a perspectiva é essa. Professor, onde é que entra o PIX em toda essa história? Porque a implicância com o PIX, que pelo menos é uma transação que acontece entre todas as pessoas que eu conheço, não tem um que não tenha uma movimentação financeira sendo feita por PIX. É que essas tarifas são baseadas numa lei dos Estados Unidos, Lei de Proteção Comercial do próprio país dos anos 70, né, artigo 301, bastante conhecido, em que os Estados Unidos fazem uma investigação e eles vão atacar aquilo que eles consideram práticas comerciais injustas. É uma medida unilateral, não tem nada a ver com a Organização Mundial do Comércio, com o sistema multilateral. Nessas investigações, os Estados Unidos levantaram alguns pontos. Um deles é o PIX. Segundo eles, de maneira injusta, ou de maneira unfair, né, colocando em inglês, que seria uma maneira que não é correta, o Brasil estaria prejudicando os cartões de crédito americanos, né, principalmente Visa, Master, essas bandeiras mais conhecidas através do PIX, dado que o PIX a gente não paga a tarifa. Então, é uma maneira que você deixa de usar o teu cartão para usar o PIX, então prejudica o mercado deles. Só que, do ponto de vista do direito internacional, não faz nenhum sentido, porque o PIX é uma inovação. Nenhum país é proibido de inovar. Seria uma medida injusta se o Brasil, por exemplo, proibisse o cartão Visa ou Master para deixar o mercado exclusivo para o cartão brasileiro. Aí eles poderiam falar numa medida injusta. Então, isso aí não tem nada de injusto. Além disso, eles falam de coisas como corrupção, desmatamento, que o Brasil tem, mas outros países também têm. Os Estados Unidos também têm isso, né? Então, também não dá para dizer que isso dá uma substância para essa medida de tarifaço dos Estados Unidos. E eles falam também que o Brasil não respeita algumas patentes farmacêuticas na produção de genéricos, o que também prejudica as indústrias deles, e que o Brasil protege o setor do etanol, né? Que o Brasil coloca uma tarifa para não importar etanol dos Estados Unidos. Só que, segundo a OMC, tanto você produzir genéricos para aumentar o acesso da população a medicamentos, quanto ter algum grau de protecionismo é permitido. Então, o resumo da ópera é, tanto para o PIX quanto para essas demais questões que eu coloquei, os Estados Unidos aplicam uma lei unilateral que não tem respaldo nas leis internacionais. Então, por mais que você tenha simpatias políticas para cá ou para lá, a questão jurídica não tem respaldo no direito internacional e são medidas bastante injustas com o Brasil. Muito bem. Olha, professor, muito obrigado pelas suas orientações. A gente vai seguir acompanhando e, claro, vamos te trazer mais vezes assim que esse assunto vá amadurecendo e surjam mais dúvidas com relação a tudo isso que está acontecendo entre a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Saul. Um prazer estar aqui. Muito bem. Olha, em Camboriú aconteceu a terceira festa da agricultura familiar. É um encontro que reúne produtores, autoridades e, claro, o prefeito Leonel Pavan esteve presente, o secretário de Agricultura, Dado Rebelo e outras pessoas que foram convidadas para essa grande festa da agricultura familiar do município de Camboriú. A gente foi lá para conferir. Produtores rurais de Camboriú participaram na última sexta-feira do terceiro encontro da agricultura familiar. O evento foi realizado na comunidade do Braço em comemoração ao Dia do Agricultor. A programação começou pela manhã com um café colonial, reunindo agricultores, autoridades e representantes de entidades ligadas ao setor. Não tem como contar a história de Camboriú sem falar da agricultura, especialmente da agricultura familiar. Claro, Camboriú está crescendo, se desenvolvendo, mas o agricultor dá para sentir
quilé da agricultura quando você dá a mão calejada, a mão firme. E essas pessoas, nós temos por eles grande admiração e agradecimento. Além da abertura oficial, a programação da manhã contou com uma palestra sobre a regularização de imóveis rurais, abordando temas relacionados ao desenvolvimento da agricultura familiar no município, além de um grande almoço com muito churrasco. É o terceiro encontro que nós estamos fazendo e para mim é uma honra, né? Eu, a Samara, estamos na frente desse evento, lutando, trabalhando o ano todo para esse evento acontecer. Então, para mim, é muito grato tá aqui com o agricultor, lutando com eles, trabalhando. A programação ainda se estendeu ao longo da tarde. Além da música com a dupla Peterson e Canhoto, os presentes ainda participaram de atividades recreativas como bingo e dominó. E finalizaram um dia com um café da tarde servido pela equipe da Secretaria de Agricultura do município. O encontro chegou à terceira edição, valorizando a agricultura familiar e reunindo produtores de diferentes comunidades rurais de Camboriú, em um dia de convivência e trocas de experiências. Muito bem, parabéns ao secretário Dado Melo Rebelo e todas as pessoas envolvidas nessa festa, claro, mostrando os nossos produtos para o público em geral de Camboriú. A gente faz um intervalo agora, depois do intervalo, a Festa dos Amigos em Balneário Camboriú reuniu mais de 50 mil pessoas e empresários da área industrial de Camboriú são beneficiados através do REURB, tendo as suas escrituras. Depois do intervalo.